Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa casa de oração. Agradecemos a Deus e a espiritualidade a oportunidade de estarmos mais uma vez aqui reunidos. Vamos dar então início aos nossos trabalhos com a prece de abertura, onde eu gostaria que todos vocês me acompanhassem. Peço também que permaneçam em silêncio, desliguem ou coloquem no silencioso os vossos celulares. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso nos enviar bons espíritos para nos assistir, afastar aqueles que poderiam nos induzir em erro e nos conceder a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malévolos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e nos desviar da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem se introduzir aqui, fazei com que não encontrem acesso no coração de nenhum de nós. Bons espíritos, que vos dignai vir nos instruir, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência, para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que nos sentimentos dos quais estaremos animados, reconheçamos a vossa salutar influência. Dai aos médios que encarregados de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes está confiado e da gravidade do ato que vão realizar, a fim de que nele empreguem o fervor e o recolhimento necessários. Se na Assembleia se encontrarem pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não os do bem, abri seus olhos à luz e perdoai-lhes como nós os perdoamos se vieram com intenções malévolas. Rogamos claramente ao Espírito de Miguel Arcanjo, nosso guia espiritual, para nos assistir e velar sobre nós. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu gostaria de falar com vocês um pouco sobre a importância de vocês estudarem a palavra do nosso Pai Criador, de vocês instruírem o espírito de vocês com os ensinamentos que vão chegar até vocês se você abrir essa conexão com o plano espiritual. Vocês hoje têm uma facilidade muito grande, que não são só os livros, não são só grupos de estudo, vocês têm a internet, vocês têm várias outras formas de conseguirem adquirir conhecimento, instrução em relação aos ensinamentos do nosso Pai Criador. E isso é de primordial importância, filhos. Lógico que vocês têm uma bagagem muito grande já, todos vocês já viveram várias vidas. Só que quando vocês estão aqui encarnados, tudo isso fica meio que adormecido, anestesiado, e vocês precisam incentivar a memória de vocês, principalmente a memória espiritual. Então não fiquem estagnados, filhos, apenas vivendo a rotina de vocês. Busquem as palavras do nosso Pai, da forma que você achar que é mais conveniente para você. Isso não importa. O que importa é a luz, o que importa é o conhecimento entrando no teu coração, fazendo sentido na sua vida e você conseguindo aplicar. Não adianta apenas não fazer mal para os outros, não adianta apenas tentar ser uma pessoa boa a maior parte do tempo. Não é só sobre isso uma encarnação, isso é o básico. Você tentar ser uma pessoa boa e você não fazer o mal para os outros é o básico. Mas vocês estão aqui para evoluir mais do que isso. Vocês estão aqui para voltar para o plano espiritual um pouco mais perto, energeticamente falando, evolutivamente falando do nosso Pai Criador. E se você não buscar esses conhecimentos, se você não instruir o seu espírito, você vai ficar estagnado. E a gente vê a diferença que faz quando as pessoas elas procuram ler sobre
sobre assistir filmes, enfim, o que quer que seja, quando as dificuldades chegam, filhos, essas pessoas elas tendem a ser mais equilibradas. Por quê? Porque ela estava instruindo o espírito dela já. Ela estava trazendo conhecimentos para a vida dela que naquele momento de dificuldade ela conseguiu lembrar e aplicar. Às vezes não lembrou necessariamente daquela palestra, daquele filme ou daquele livro, mas lembrou do conhecimento que adquiriu naquele momento. Então não deixem de fazer isso. Todos os dias, nem que seja 10, 15 minutos do seu dia, procure ler alguma coisa relacionada à sua fé, a forma que você acredita que seja a viável para chegar no plano espiritual, filhos. Aqui no Miguel Arcanjo nós deixamos à disposição de vocês todas as palestras, seja aqui na forma física, seja no YouTube, no Spotify, nas redes sociais. Temos os grupos de estudo sempre nas últimas quintas-feiras do mês. Temos as entidades que estão aqui à disposição para conversar com vocês. E não só para conversar se você tiver algum problema, mas se você tiver alguma dúvida também, e você quiser esclarecer, quiser ter um outro ponto de vista do lado espiritual mesmo, estamos à disposição de vocês. O que vocês não podem fazer, filhos, é ficar aqui, com os olhos só para frente na mesmice da rotina e não instruir o espírito de vocês. O conhecimento traz evolução, a fé ela precisa ser raciocinada, vocês precisam entender o que vocês estão sentindo, o que vocês estão falando, para conseguir aplicar nas horas que precisa. Que Deus abençoe. Boa noite a todos. A psicografia de hoje foi realizada por um irmão já desencarnado, aqui mesmo no Miguel Arcanjo. O tema é Deus está sempre, logo ali. Como um verdadeiro Pai, extremamente amoroso e presente, Deus está sempre, logo ali. Quando você precisa de ajuda, quando você precisa de conselhos, quando você precisa de colo, Deus está sempre ali para te socorrer. Quando você conquistou seu objetivo, quando você se sentiu feliz, quando você olhou para o céu e agradeceu, Deus estava ali. Quando você errou, quando você ofendeu alguém, quando você escolheu um caminho que não deveria, Deus também estava ali tentando te ajudar. Independente de como sua vida está, Deus estará ao seu lado pronto para te apoiar, aconselhar e dar o suporte que você precisa. Basta você ter fé. Basta você abrir as portas do seu coração para Ele, que você sentirá o impacto desta presença. Deus é presença constante e amorosa, e você só conseguirá sentir a paz dessa certeza quando, através do seu livre-arbítrio, se permitir sentir todo esse amor. Que assim seja. Boa noite, meus filhos. Que a paz do Mestre esteja com cada um de vocês. Filhos, Deus, como não é uma coisa tangível, né? Você não consegue ver, pegar, você tem que sentir. E para sentir Deus, isso depende de cada um de vocês, a maneira com que se relaciona com o nosso Pai. Mas eu posso garantir para vocês que Ele está sempre à disposição de cada um de vocês para o que vocês precisam. Só que o que vocês têm que entender é que a gente está falando tudo de frequência, pensamento, atitude. Então, quando vocês estão às vezes com muitas dificuldades, com muitos problemas, dores ou sem saber o caminho, aí vocês começam a recorrer a Deus normalmente, né? Pedindo para Deus para resolver os problemas, que Deus o que faça, Deus que me cure, Deus que resolva isso, Deus que resolva aquilo. Mas poucos têm a paciência, o equilíbrio para escutar a resposta de Deus.
Veja o que eu quero falar para vocês. Deus, ele se manifesta ou através da espiritualidade, ou ele se manifesta através dos outros irmãos encarnados mesmo, com uma palestra, um conselho, alguém que fala alguma coisa, mas também vem através da intuição. Intuição não é uma coisa que depende de ter mediunidade. Todo mundo tem intuição. O problema é que a grande maioria não dá muita atenção a isso, ou acha que é coisa da própria cabeça. Mas existe um outro ponto também. Quando você está com muitas dores, com muitos problemas, a tua cabeça fica só pensando naquilo, pensando, e você não dá o tempo, você não para escutar a resposta de Deus. E ela vai vir através de um pensamento que pode ser teu, que parece ser teu, mas vai ser um recado de Deus ou da espiritualidade em seu nome. Só que aqueles que não têm condições de ouvir, não têm mediunidade para isso, vai vir um pensamento, sempre vem, te aconselhando a fazer alguma coisa ou a não fazer alguma coisa, ou procurar determinada pessoa, ou procurar determinado local. Mas vocês às vezes primeiro não param para escutar a resposta. Quando vocês ficam pensando, é como se no plano espiritual vocês estivessem gritando. A energia dos pensamentos negativos, ela é muito forte e ela acaba barrando ou dificultando o contato com as energias de espírito de luz, a energia do nosso Pai. Porque espírito de luz, como vocês chamam Deus, ele conversa, ele não grita. Então, se você estiver gritando, você não vai escutar. Se você efetivamente não quiser ter o tempo certo para manter o equilíbrio e escutar a resposta dele, parece que isso não existe, mas sempre vai vir. E às vezes vai vir no sentido de te acalmar, te deixar tranquilo e esperar que às vezes a solução está chegando, mas tudo tem o seu tempo, tudo faz parte de uma programação. Só que as pessoas às vezes entendem, pô, eu já rezei hoje, rezei essa semana inteira e Deus até agora não resolveu tudo como eu queria. Isso é outro problema muito grande. Nem sempre a solução é como você quer, mas como é necessário e de acordo com a tua programação de encarnação. Então não é Deus aquela figura que vai tirar todos os problemas do teu caminho e você seguir em frente. Bem pelo contrário, ele é aquele Pai que está ali te apoiando, te ensinando a caminhar, a passar pelas dificuldades, para que você seja tão forte quanto ele e possa manter o equilíbrio e a serenidade para enfrentar tudo que a vida te apresenta. É assim que funciona Deus, é assim que funciona a espiritualidade. Muitas vezes, aquilo que você está pedindo tem um espírito que está do teu lado te incluindo. Vá fazer isso, ou pare de fazer isso, porque isso é fonte dos teus problemas. Aí muita gente, isso é coisa da minha cabeça, e continua fazendo do mesmo jeito. Quando vocês têm problemas e vocês continuam agindo do mesmo jeito, é sinal que nada vai mudar. Não vai mudar. Vocês têm que mudar. Mudar às vezes da maneira de enxergar a vida, porque às vezes vocês não conseguem mudar em situações que às vezes traz dificuldade, porque são causadas por outras pessoas. Mas então você tem que tentar se modificar como lidar com isso da maneira mais serena, mais tranquila possível. E isso não é impossível de fazer, filhos. É só vocês começarem a treinar, porque sentimentos também são treinos. Puxa, essa situação está há muitos anos do mesmo jeito, não vai mudar, então eu preciso fazer alguma coisa para que isso não me afete tanto. Normalmente vocês têm problemas com pessoas que repetem a mesma situação, e vocês sabem que vai repetir de novo, e vocês já vão irritados porque vão passar pela mesma situação, frequência está baixa. Aí pede para Deus ajudar, ele não tem nem como te intuir, como te proteger, porque você já está irritado, você baixou a tua frequência, você às vezes está na mesma frequência daquela pessoa que você acha tão errado, e daí fica difícil te ajudar. Será que não é mais fácil fazer um treino mesmo, pensar, puxa, aquela pessoa de novo vai ficar me testando, mas eu vou agir diferente, eu vou dar importância, eu realmente tenho importância, sei que aquilo pode ser para me ofender, mas não importa. Eu vou sair dali, vou continuar minha vida de uma maneira tranquila, sem deixar que isso me afete. Eu sei que falar é fácil, mas não é impossível colocar na prática.
A gente tem notado hoje várias pessoas sentadas, literalmente, esperando que Deus, a espiritualidade, resolva os problemas. Você tem que ter muito merecimento, tem que estar muito na tua programação, da tua encarnação, para efetivamente a solução bater na tua porta. Mas de maneira geral, até a espiritualidade está esperando você se movimentar para daí a gente te ajudar, intuir até as pessoas que podem te ajudar, porque às vezes você precisa de um determinado tipo de ajuda para o espírito ir lá e intuir aquela pessoa, te procurar, te ligar, é bem mais difícil. Mas quando você se movimenta e tu procura determinada pessoa, nós vamos estar lá te ajudando. É assim que funciona. Mas você tem que se movimentar. O que se fala, Jesus já falou isso, a fé sem ação é morta. Ou seja, não adianta você ter toda a fé em Deus, em tudo, em Jesus, na espiritualidade, mas não fazer alguma coisa, não praticar, não se movimentar para isso. Esperar que Deus esteja para resolver tudo. Fora muitas vezes aqueles que rezam para Deus para que tirem pessoas do teu caminho, ou para que você pegue um pouco o lugar daquela pessoa, o relacionamento daquela pessoa. Vocês têm que lembrar que toda vez que vocês estão pedindo para Deus resolver alguma coisa, essa outra pessoa também é filho dele. E vocês têm que se acertar. Não é Deus que vai tomar partido de ninguém, porque Ele não faz isso. Ele estabeleceu as leis gerais dele e funcionam de maneira automática. Cabe a você fazer o melhor possível nessa encarnação dentro de tudo que está em volta de você. Deus não abandona a ninguém. Eu posso garantir para vocês que, no mínimo, cada um de vocês tem um espírito protetor ou um anjo da guarda do lado, tentando intuir vocês a fazer o melhor possível para a encarnação. Mas vocês têm que parar e escutar. Escutar essa intuição, escutar o pensamento que vem e realmente raciocinar antes de fazer. E não sempre achar que é coisa da cabeça, ou quando a intuição vem ao contrário do que você gostaria, daí muitas pessoas não, isso não pode ser. E continuam cometendo os mesmos erros. Avalie a vida de vocês. A cada final do dia, avalie a tua vida. O que você fez, o que trouxe bons frutos, o que só trouxe dificuldade e problema, para tentar não fazer de novo. Antes de mais nada, qualquer dificuldade que você tem na tua vida, não importa quem está causando essa dificuldade. Se você às vezes não consegue mudar a tua maneira de pensar, mais difícil é mudar a cabeça do outro, pensar diferente. Então pense, o que eu posso fazer para isso já não me afetar tanto? O que eu posso fazer para me proteger dessas energias, desses pensamentos negativos? Quando você começa a se movimentar nesse sentido, a espiritualidade também vai se movimentar e te ajudar. Mas o primeiro passo sempre é teu. E hoje o que a gente mais nota é as pessoas simplesmente esperando que as soluções caiam literalmente do céu, e isso não vai acontecer. Porque vocês estão aqui em aulas práticas. A encarnação é uma aula prática. A nossa verdadeira vida é no plano espiritual, e lá é tudo mais fácil. Então a gente aprende a teoria, e quando a gente reencarna, a gente vem aprender na prática. E não é fácil, mas também não é tão difícil assim. Se vocês, no momento de calma, de tranquilidade, conversarem com Deus com calma, eu garanto a vocês que vocês vão escutar as respostas. Ou vão levantar no dia seguinte mais equilibrados, mais serenos, e às vezes com uma ideia que você acha que é tua, que vai resolver os problemas. Mas para isso você tem que estar calmo. Se você estiver gritando nos seus pensamentos, você não vai escutar a intuição da espiritualidade que vem em nome do nosso Pai Criador. Que a paz esteja com cada um de vocês.